Oi, eu sou Regina e eu tô aqui para responder a tag Sou bilíngue. Hi, I'm Jeremy. I'm here to answer questions about being bilingual. Ok? What's a tag? Não sei. Eu acho que é aquele negócio de hashtag que tu marca a pessoa. I don't know. Ok. Então, só uma explicação rápida. Esse vídeo, ninguém me tagueou, né? Porque acho que esse primeiro é o nosso primeiro vídeo. Esse primeiro é ótimo. Esse primeiro é o nosso primeiro vídeo. A gente vai cortar isso aí depois. Então, só uma explicação rápida. Esse vídeo, ele é porque eu tenho umas amigas americanas que queriam conhecer como é que é a relação do meu marido com a língua portuguesa. E eu achei interessante, bastante gente pediu, então eu falei, bom, por que não? Então eu arranjei um questionário, um tag para responder, e aí a gente vai responder agora, tá? Então eu vou perguntar, são 16 perguntas, eu acrescentei mais uma, porque na verdade eram 15. Eu vou deixar depois o link do questionário que eu vi. Eu esqueci o nome da menina. Ai, meu Deus, que triste. Mas enfim, foi bem legal o questionário dela, eu gostei. E aí no final eu acrescentei mais uma, que eu acho que as pessoas também querem saber. O questionamento bem comum. Mas enfim, vamos lá. Começar? A primeira pergunta é: que línguas você fala? E você responde na sua língua, na sua segunda língua. Eu falo português e inglês. And I speak English and Portuguese. Com quantos anos você começou a estudar a segunda língua? Eu comecei a estudar com 19 anos. Foi num centro de treinamento dos missionários, antes de eu ir para o Brasil fazer uma missão. Cumpri uma missão de 2 anos. E aprendi mais no Brasil do que no centro de treinamento, mas lá eu aprendi o básico. Durante quanto tempo você estudou? Eu estudei, acho que 6 semanas. 6 semanas. Um mês e meio. Rápido. Aí a maioria foi no Brasil. Ok. I started studying English when I was 11 years old at school. And I'm still studying. I'm 33. Still studying. Número 3. Você aprendeu a segunda língua na escola, curso ou sozinho? Curso como se fosse um curso específico. Então, eu aprendi a maioria no Brasil. Agora, por 6 semanas eu peguei esse curso que era, assim, um curso sobre o básico, assim, conjugação de verbos, vocabulário, essas coisas. E aí eu fui aprendendo mais no Brasil. E eu não parei ainda. Continuo aprendendo aqui em casa. E com a esposa e todo mundo. Okay. Well, I started at the school. Yeah, this is our baby, Tekka. So I started at school. Like the verbs and actually verb to be, numbers, days of the week, months of the year, colors, shapes, something like simple stuff like that. Then I had a lot of free time, so and I never felt like I was studying. That was kind of my hobby, like something that I would love to do. And then 6 years later, I realized that I could speak.
That was shocking. But yeah, I could speak. Then back in 2009, I came to United States to be an au pair. I stayed here for 7 months and I improved my English. Then I went back to Brazil for 3 years and then I came back to marry this guy here. Yeah, and I'm still working on my English. It's not it's it's a life of studying, right? Ok. Número 4. Qual foi ou ainda é a sua dificuldade com a segunda língua? Bem, no começo era sempre pessoas de idade e crianças, né? Depois de uns 6 meses no Brasil, eu comecei a aprender mais. Eu pensei assim, ó, eu tô aprendendo bem, eu tô entendendo bem. Mas aí eu conversava com pessoas de idade ou crianças e eu não conseguia entender nem entender nada que eles falavam. Tinha que ser uma pessoa assim que falava bem assim, sem sotaque, sem gíria. Hoje em dia é mais com a dificuldade é com assim, acho que quase a mesma coisa, só que alguém que fala com muito sotaque assim de um lugar assim, um sotaque que não conheço, ou principalmente falando muita gíria, ou um assunto, se o assunto for uma coisa que eu não entendo muito, e também música. Um assunto específico, por exemplo, né? Letra de música também. Letra de música. Letra de música porque tem porque não é conversado, ritmo. Vai com ritmo e às vezes Exato. não escuta bem o que a pessoa fala, porque a música... E música tem a frase musical, né? Então, às vezes, aquela palavra que é falada de um jeito, com uma sílaba tônica num lugar, ela vai ficar no outro para poder caber naquela frase musical. Então, fica estranho mesmo. Ok. Well, I think just like my husband, music is still a struggle because exactly like that, it feels sometimes that they're not saying the word they're saying. When you check, you go like, oh, they really said that? I didn't get it. Some specific subjects, yeah, sometimes it's kind of hard. Like, for example, I don't know, engineering, like health, like, I don't know, stuff like that. It's hard for me still. I have to study first or learn some specific terms. Yeah. And like you just saw, some pronunciation still. Yeah. I already can think in English, but sometimes pronouncing some words, I have to pronounce like two times, 3 times. Twice or 3 times or 4 times until I'm sure that I'm pronouncing correctly or close to be correct. I think that's it. And in the beginning, I don't know what was my issue with English, because I wasn't actually studying. Remember, I was like just having fun. So I was never thinking about, okay, what is hard for me to learn. You start thinking about what's hard for you to learn when you're studying. I wasn't. So for me, everything was yay fun. Everything was fun. So, but now that I know that I'm learning, that part is kind of hard. All right. Ok, número 5. O que você pensa dos cursos que prometem te fazer aprender inglês em 1 ano
E dos cursos que para chegar no nível avançado você leva em média 4 anos. Isso, na verdade, acontece bastante no Brasil. Aqui nos Estados Unidos eu não sei muito porque ainda não estudei inglês aqui. Mas você dá a sua opinião, a opinião que você quiser dar sobre essa pergunta. Sei lá. Sei lá. Eu não sei se tem. Eu acho que você. Eu não conheço esses cursos, né? Não são cursos, né? São cursos. Porque, olha, no começo era assim. Os primeiros cursos de inglês que surgiram no Brasil, eles tinham essa premissa de levar um pouco mais de tempo, assim, uns 4 anos, 5 anos, dependendo do curso, para que você recebesse um certificado e você chegar, tipo, no avançado. E aí, recentemente, talvez 4 anos atrás, 5 anos atrás, mais ou menos, apareceram muitos cursos onde você... a ideia deles é que você aprenda inglês em um ano e meio. Inclusive eu dei aula num curso assim, lá no Brasil, não vou dizer o nome, porque não está patrocinando a gente, mas eu dei aula durante 2 anos num curso desse. Enfim, eu tenho as minhas opiniões, mas eu quero que você diga o que, que você acha, o que você pensa. Eu acho que um ano é muito rápido para você aprender e dizer que você sabe muito bem. Assim, eu não sei muito bem, eu tô falando português há muitos anos. Eu tô velho, eu não sei quantos, eu nem sei quantos anos são, mas eu acho que de 4 anos, agora hoje em dia todo mundo quer coisa rápida, sabe? Eles querem fazer curso rápido, 1 ano e já dizer. O mundo tá mais rápido, né? Pode ser que seja assim um nível bom, assim, mas eu acho que leva 4 anos. Agora, o povo não quer saber, né? Eles querem mais rápido, mas é um negócio demorado. Você precisa de tempo para você realmente aperfeiçoar. Você pode até entender, conseguir ler muitas coisas, mas principalmente escrever ou falar, eu acho que leva um pouco mais de tempo. Mas eu não sei, né? Você acha que depende... Agora não tem essa pergunta que eu estou pensando. Você acha que depende da pessoa? Depende do método que é usado, de ensino? O que você acha? Os dois, né? Eu acho que cada pessoa é diferente também. Talvez o mesmo método não funcione para pessoas diferentes, né? Mas... Concordo. Não sei. Okay. I don't know. I think exactly like he said, it depends on the student. Pretty much. There are methods that work for some kind of people, and I've seen this before. There are some other methods that work for other people. Like there are people, they need to know, like they need to have a class like just with verb to be, like everything about the verb to be, and then the other day they have to have a class all, I don't know, So some people is like that. Some other people, they prefer having a lesson about some subject, some specific subject, and then from there they take grammar, vocabulary, pronunciation, listening, everything. So it's really, I think it's really about knowing what kind of student you are, how you learn, what makes your learning process not fast, but in a way that you really learn something. Not feel like you're just going to school and just going to school. Okay, so that's what I think. Alright, número 6, com que frequência você fala a segunda língua? Todo dia. Nossa, toda hora. Às vezes escapa português no trabalho com a galera lá do trabalho, mas sei lá, toda hora. Nossa, todo dia. Todo dia? Aqui em casa é toda hora. Nossa, mais do que inglês. Muito Uma coisa mais. Interessante. Em que língua você... Porque nós temos 2 cachorros. Um cachorro que eu trouxe do Brasil e essa cadelinha aqui linda que ele já tinha antes da gente se casar.
Em que língua que você fala com os cachorros? Tem alguma Bem língua específica que engraçado você fala? falar com cachorros. Se comunica, né? É, Assim, em alguma engraçado. instância. Vamos supor. A gente fala mais português, né? Uhum. Assim, com os cachorros. Tem algumas coisas que a gente fala em inglês e outras em português. Os Mas, por cachorros. exemplo, se eu falar até cá, você quer passear? Aí já entrou na cabeça que ela já sabe que ela quer passear. Mas se eu perguntar se ela quiser um bom, aí também, Que é inglês. também ela entende. Ela Então sabe. depende. Uhum. O outro cachorro brasileiro aí é a maioria em português, mas ele, sei lá, o que vem na cabeça primeiro é o que Você acha que eles dois entendem, por exemplo, o mesmo comando em duas línguas diferentes? Em português e inglês? não, depende. Depende do comando? Do comando que a gente usa mais, o comando é em certas línguas. Aí o cachorro vai fazer. Interessante. Porque tem muito cachorro, assim, muito cachorro que eu vejo, por exemplo, eu via muito na TV os cachorros serem treinados em alemão, né? Muito cachorro ser treinado em alemão. E essa foi a primeira vez que eu vi, por exemplo, a Teca, quando eu cheguei aqui, ela sabia metade dos comandos em português e metade em inglês. E eu falei, gente, que interessante. E depois, quando eu já estava aqui, algumas coisas ele ensinou para Manchinha em português e outras coisas ele ensinou em inglês. E eu comecei a descobrir que ele conseguia entender os dois, assim, o comando nas duas línguas. Né? Por exemplo, pega. Por exemplo, você quer que ele corra atrás de alguma coisa, você pode falar pega. E eu falava muito pega no Brasil para ele. E quando chegou aqui, ele começou, engraçado, ele começou a ouvir a gente falar com a Teca, porque com a Teca a gente fala go get her, go get it, go get this, go get her, go get him, go, sabe, vai pegar alguma coisa em inglês. E ele começou a associar essa situação em inglês e ele começou a, tipo, ir atrás das coisas quando a gente falava go get her. Isso aconteceu comigo uma situação. Não vou contar tudo, mas enfim, só para resumir, era isso. Eu falei para ele em português e ele ficou olhando pra minha cara, assim. Ele parou e ele atendia o comando em português antes no Brasil. E aí, quando a gente estava aqui, né, já morando um tempo, eu falei em português, ele não foi. E aí, quando eu falei em inglês, ele foi. Então, olha aí, pra quem não sabe, o cachorro é bilíngue também. Se o cachorro consegue aprender, você também consegue. Veja bem, olha aí que interessante. Bom, okay, so should I answer? Okay. I speak English every day. Every day, especially because I teach English to Brazilian students through a website. I'm not gonna say the name, but yeah, I do, and I have to speak English every day, and like not just with my students, but with some staff of the company. So yeah, every day. Ela fica brava comigo porque a gente fala português em casa. E é só português, é porque é minha culpa. Eu quero falar português em casa, então a gente fala português em casa. E às vezes meio que impede ela aprender um pouco mais rápido o inglês, aperfeiçoar o inglês, porque a gente fala só português aqui. Mas eu sou um pouco egoísta nesse ponto. Eu perdoo ele. Ok.